Amanhecer de uma nova era. 11. As atividades prosseguem luminosas. Encontrávamos-nos emocionados como não nos recordávamos de momento igual em nossa jornada evolutiva. Os acordes do amor cantavam ternura interior e podíamos perceber o inaudito júbilo que todos vivíamos naquele momento. Em situação diversa, estavam os acompanhantes do rabino que gritavam, solicitando sua libertação, ameaçando de permanecerem em sítio demorado em volta da instituição. A operação de socorro aos companheiros que se adentraram com ele prosseguia em clima de bondade, removendo-se uns, liberando-se outros que fugiam de retorno ao exterior do edifício, unindo-se aos seus cômpares, e o irmão Anacleto, visivelmente sensibilizado com tudo quanto ocorrera, aproximou-se do nosso mentor e agradeceu-lhe o socorro em comum. Nós outros não conseguíamos absorver todas as ocorrências fascinantes que testemunhamos. Logo que foi possível, interrogamos o benfeitor a respeito da decisão do Santo de Assis em franquear as portas de saída para o rebelde. Sem nenhum agastamento pela pergunta ingênua, sorrindo, gentil, ele respondeu. O nosso bem-aventurado sabia que a mãezinha do enfermo espiritual acercava-se naquele momento para, com o seu poder de amor e bondade, sensibilizá-lo no difícil transe. O cultivo de um sentimento destrutivo, como o ódio em quase 5 séculos, condensa-se de tal forma no íntimo do espírito que palavra alguma consegue diluir. Torna-se necessária a força incoercível do amor, sem limite para alterar a consolidação energética. Naquele momento, mais do que explicações e debates, tornava-se indispensável algo que o abalasse pela surpresa e encantamento, de tal forma que perdesse o controle da razão e dos propósitos infames acalentados por tanto tempo. As palavras do imitador de Jesus, envoltas na sua vibração de amor universal, tinham como objetivo criar o campo emocional para o reencontro ditoso. Nenhum de nós possui esse poder sublime que ele alcançou pela abnegação e perfeita imitação de Jesus. Somente quem é capaz de amar sem qualquer discriminação consegue alterar o roteiro desditoso daquele que se entrega à loucura e à dissipação. Ele sabia que o revel não teria como retornar ao lado externo do edifício, desde que, a partir do momento em que se adentrou na sala, passou a beneficiar-se da psicosfera ambiente, desimpregnando-se a pouco e pouco das camadas constritoras e doentias que o asfixiavam e às quais se adaptara. Após a bênção da luz, o ser humano jamais opta pela escuridão. E agora, que irá acontecer ao rabino? Indagamos. Despertando logo mais em nossa colônia, respondeu jubiloso, será atendido demoradamente por nossos amigos psicoterapeutas espirituais, que lhe trabalharão os conflitos, preparando-o para os acontecimentos a que faz jus pela tremenda rebeldia e pelos transtornos e problemas que haja causado aos seus irmãos desencarnados e encarnados. Logo que seja possível, irá trabalhar para libertar as centenas de comparsas que ludibriou e fixou na região infernal, onde se homiziou, contribuindo para a mudança de conduta de todos eles, vítimas da própria e da sua insânia. Ninguém consegue fugir à consciência por tempo total, sendo despertado em momento próprio, a fim de recomeçar do ponto em que passou a comprometer-se, refazendo o caminho. Ser-lhe-á demonstrado que a perseguição e morte infames de que foi vítima tem suas raízes nos longínquos dias em que, ao lado de Elias, às margens do córrego Quizon, passou o fio de espada os adoradores de Baal com ímpar crueldade e raiva.
Não poucos vitimados pela Inquisição traziam esculpidos no ser os sinais daquele antigo massacre, revestido de crueza, porque eram adoradores de Deus pagão, como se um erro pudesse ser resgatado mediante o comportamento criminoso daqueles que se dizem responsáveis pelo destino dos outros. Nada acontece sem que se encontre encadeados a fatores precedentes. Toda vítima é em si mesma um algoz em recuperação ante os divinos códigos. Silenciou, mergulhando em reflexão que respeitamos. José Petitinga e Jesus Gonçalves, que tudo acompanhavam igualmente, tocados nas fibras mais íntimas e que cooperaram durante a remoção dos espíritos que permaneceram no ambiente, comentaram realmente sensibilizados. Jesus asseverou: guardo comigo as chagas inomináveis do verdugo criminoso dos séculos IV e V, quando, na volúpia da loucura do poder, a serviço de Roma, dizimei vilas, aldeias, cidades inteiras em selvageria incomum, culminando com o tremendo saque da mesma cidade em 410, um pouco antes de desencarnar. Mais tarde, ainda fascinado pelas glórias mentirosas do mundo, cometia hediondos crimes por meio de intrigas na corte francesa, assassinando huguenotes de início, depois católicos rebeldes e as vítimas que ainda gritam por socorro em La Rochelle. A hanseníase que me tomou na última jornada carnal foi-me o medicamento próprio para a enfermidade de longo porte que o espírito conduzia e que somente o tempo e o trabalho podem servir de terapêutica definitiva para a libertação total. Posso, portanto, imaginar o que está reservado ao irmão infeliz que agora começa outro capítulo da vida. Vendo-o, revejo-me e dobro-me ante o sublime fardo do sofrimento depurador, agradecendo-lhe a presença. Concordando inteiramente, Petitin engadiu: também conheço de perto a perseguição e a dificuldade por haver abraçado na terra a consoladora doutrina de Jesus, desvelada pelo Espiritismo. Naqueles dias heróicos do começo do primeiro quartel do século XX, a intolerância clerical de ambos os lados da vida era pertinaz e poderosa. Ante os sofrimentos que se iniciaram nos primórdios da adesão à fé grandiosa, o vinagre do sofrimento, vertendo em quantidade do coração ralado pela dor, fez que procurasse auscultar o mundo íntimo e lá descobrir as causas desencadeadoras do processo iluminativo. Hoje bendigo todo e qualquer testemunho, procurando no trabalho de caridade o amparo e apoio para a renovação interna, ao tempo que compartilho com o meu próximo tudo quanto os céus me têm ofertado em rica messe de paz e alegria. Chegará o momento de reconduzir os convidados reencarnados aos lares, o que aconteceu mediante a cooperação dos trabalhadores do amor e caridade. Inúmeros dos espíritos que se haviam adentrado com o rabino na sala e ali ficaram após a rendição do chefe, optaram pelo retorno, saindo em disparada. Isso lhes foi outorgado porque o livre-arbítrio é sempre a primeira opção, abrindo espaço para os futuros processos de expiação quando a rebeldia é permanente. À medida que se apresentavam no exterior, davam notícias da rendição do comandante, gerando pânico e desordem entre aqueles que se lhe submetiam. Alguns mais audaciosos, sabendo-se livres do domínio terrível do sicário, fugiram em busca do próprio destino, enquanto outros retornaram às furnas de onde provieram. O acontecimento insólito para eles, que atribuíam poderes em excesso ao indigitado rabino, facultava que, logo mais, entrariam em conflito, a fim de ser eleito quem o substituiria nas regiões que lhe serviam de domicílio.
Sempre há disputas ferrenhas entre os maus que se agridem na infelicidade que os vergasta, iludidos pela prepotência e suas façanhas macabras. Deixados, portanto, à liberdade, nunca, porém, desassistidos pela divina providência, o tempo e as leis encarregar-se-iam de cuidá-los, encaminhando-os para o bem no momento próprio. Nossa tarefa dizia respeito ao religioso insano e a alguns dos seus cooperadores necessitados de socorro e de misericórdia, ora, caridosamente atendidos. Logo depois, havendo ficado alguns dementados e vítimas de zoantropia sem comando mental, os trabalhadores do Evangelho do Amor e Caridade recolheram-nos em dependência especial da instituição para as convenientes terapias libertadoras, da hipnose deformadora e da aflição indescritível de que eram vítimas. Com a área em derredor da sociedade quase deserta dos membros das hostes do mal, observamos a densidade da psicosfera doentia e das formas pensamento incontáveis que pairavam na região em que estiveram por pouco tempo. As suas emanações psíquicas e as exteriorizações emocionais grosseiras deram lugar a uma nuvem sombria na qual permaneciam as exclamações de ódio, os gemidos e as aberrações que os tipificavam. Sob a orientação do nosso mentor, especialistas em higiene ambiental, utilizando-se de aparelhos próprios, puseram-se a sanear não somente o ar como o solo empestado das fixações ideoplásmicas prejudiciais. O trabalho de preservação do ambiente é de alta relevância para as atividades espirituais que nele se devem operar, como é compreensível. As nossas atividades realizadas sob condições especiais na área dos fluidos e da energia, para que alcancem o êxito desejado, estão submetidas a muitas condições e circunstâncias, entre as quais a da higiene local. Por essa razão, fazem-se recomendáveis os cuidados para que as reuniões mediúnicas de cura e de atendimento fraternal e de socorro tenham lugar em recintos reservados para esses mistérios, em razão de serem providenciadas defesas e asepsiadas com frequência, liberando-as dos miasmas psíquicos dos enfermos de ambos os planos, que para ali acorrem em busca de auxílio. O dia amanhecera radioso, e após todos os trabalhos de limpeza e preservação do ambiente, podíamos ver o astro-rei em toda a sua pujança e majestade, abençoando a vida no planeta. Ainda pela manhã, Anacleto, sentindo-se mais bem disposto do que noutros dias, procurou a sociedade e o seu presidente a fim de manter uma conversa edificante que nos foi lícito acompanhar. Recolhidos a uma saleta discreta, o irmão, antes inquieto, confessou ao amigo e companheiro de lida espiritista o que se passara com ele nos dias anteriores. Tenho tido curiosos e estranhos sonhos, disse, tentando recapitular as lembranças. Vejo-me com outros membros de nossa casa, aqui mesmo em reuniões muito graves de socorro a mim próprio e a outros mais que nos encontramos necessitados. Infelizmente, muitos dos detalhes escapam-me, recordando-me somente de ocorrências em torno das minhas inquietações e distúrbios obsessivos. O amigo não desconhece que tenho passado por um período muito mau da existência desde a desencarnação de Margarete. Ela era-me o sustentáculo, a segurança moral. Sem a sua presença física, as minhas resistências espirituais fraquejaram e permiti-me comportamentos incompatíveis com o Evangelho de Jesus, culminando nos últimos tempos em assumir compromissos perversos e manter conduta ultrajante. À medida que ia se referindo ao descompasso moral, a emoção passou a beneficiá-lo com honesto arrependimento, que o levou ao extremo da verdade, informando.
Nessa loucura que de mim se apossou, furtei valores de nossa casa, que repararei na primeira oportunidade, quando me tornei a brecha moral para a entrada do mal. Conto com a sua benevolência e compaixão, porquanto necessito de amparo e de oportunidade para recuperar-me. Venho colocar o cargo à disposição da diretoria, a fim de que a minha mazela não mais dificulte o trabalho do bem, que é a característica de nossa instituição. A sinceridade é o selo do ato que precede a qualquer reparação. A coragem para enfrentar o erro e recomeçar a conduta saudável. O nobre presidente segurou-lhe a mão num gesto fraterno e superior, respondendo-lhe com amabilidade. Nunca o irmão foi mais digno de continuar no seu posto do que hoje. Todos nos enganamos e temos o direito de refazer o caminho, de encontrar a melhor maneira para o reequilíbrio. Peço-lhe que permaneça ao nosso lado, ajudando-nos e ajudando-se. Darei conta aos demais companheiros que andam preocupados com o seu comportamento a respeito do nosso encontro, sem entrar em detalhes em torno do que conversamos, e todos lhe daremos o voto de confiança que você merece, para seguirmos unidos pela trilha de Jesus até o momento final. Enquanto isso, procure receber passes a fim de ter aumentadas as suas forças espirituais, e o trabalho que lhe diz respeito fará o restante para o seu total restabelecimento. Notei que o diretor espiritual irmão inspirava-o com ternura, ao mesmo tempo auxiliando o confessor a extravasar todos os conflitos num colóquio catártico de excelentes resultados. Durante o período em que foi mantido o encontro, efeito da mudança de foco mental do companheiro equivocado, o ser ovoidal que se lhe encontrava imantado ao chakra coronário agitava-se e emitia sons inarticulados que traduziam revolta e agressividade. E porque a conversação avançasse no rumo da paz e da saúde moral, com o pensamento do enfermo totalmente voltado para o bem, o tubo que culminava numa forma de ventosa, ligando-o, afrouxou e deslindou-se, fazendo que o espírito tombasse no solo. Como se estivesse esperando essa ocorrência, Dr. Bezerra ergueu-o com as próprias mãos e falou-lhe docemente. Agora, durma, meu irmão, e repouse. Você está cansado e muito sofrido para continuar nesta luta em glória. São novos os dias da esperança, e você necessita de harmonia interior para eleger o caminho a seguir, logo mais quando se libertar dessa injunção penosa. Nunca duvide do amor de nosso Pai, que jamais nos deixa ao abandono. Você assim se encontra por livre opção. Em toda parte está presente o convite da vida para a harmonia e a felicidade. Mas a criatura humana, estúrdia, infelizmente elege o prazer voluptuoso de um momento em prejuízo da alegria permanente, conquistada com esforço, e às vezes sacrifício que se faz muito bem compensado. Irmãos devotados irão recolhê-lo a um hospital para a recuperação da forma alterada e a futura reencarnação completar-lhe-á o trabalho de renovação e de paz. Deus o guarde em bênçãos de harmonia. A agitação diminuiu e o paciente foi entregue a 2 diligentes enfermeiros da casa que se encontravam a postos aguardando. Agora, nosso Anacleto terá mais facilidade para autossuperar-se. Desde que se resolveu pela mudança de comportamento, alteraram-se as faixas de sintonia e campos de vibração mental, facultando a libertação do vingador que o mantinha com ideias extravagantes no intercâmbio hipnótico demorado. As obsessões começam a diluir as constrições sobre o enfermo, quando se resolve-se pela mudança das paisagens mentais que agasalham os parasitas espirituais,
dando-lhes a sustentação pelos tônus energéticos de que se constituem. Por essa razão, não o libertamos desse último explorador, favorecendo-o com a liberdade de escolha psicoterapêutica derivada da própria vontade. Compreendi a atitude do benfeitor quando o socorrera na reunião a que nos referimos, deixando aquela vinculação doentia, quando aparentemente poderia ser feita a libertação. Se assim o fora, qual o mérito do necessitado, somente recebendo auxílio, sem qualquer cooperação consciente de sua parte, sem nenhum interesse pela mudança de conduta moral? São muito sábias as leis e os que as conhecem em profundidade podem comportar-se da maneira mais saudável e justa possível. Jubilosos com as ocorrências em torno do irmão equivocado, passamos o dia em atividades socorristas na instituição. À noitinha, no horário habitual do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dos passes posteriores e do atendimento fraterno, alegramo-nos por encontrar a jovem Martina acolitada por Filipe na sala com saudável aspecto. Continuava mergulhada em reflexões, lendo a mensagem de Jesus e deixando-se impregnar pelo seu conteúdo. Desde o nosso primeiro encontro, quando foi induzida a adentrar-se pela instituição, não mais voltou ao bordel de luxo, havendo-se impedido qualquer comunicação com o seu explorador encarnado. Naquela oportunidade, ouviu a mensagem com lágrimas que nasciam no coração e escorriam pela face. A palestra versava sobre os inimigos desencarnados, que muito a sensibilizava, porque ignorava totalmente esse intercâmbio, embora o conhecesse de maneira deformada pelas tradicionais palestras religiosas e superstições ambientais. Compreendeu que, provavelmente, ela estava em cursa entre aqueles que lhes sofriam as injunções penosas e prometeu-se mudanças íntimas radicais. Beneficiada pelos passes, logo depois buscou o atendimento fraterno para confirmar que estava disposta a assumir a maternidade, mesmo que sob muitos riscos, dentre os quais a perseguição do seu explorador, da dona do bordel e as dificuldades naturais que deveria enfrentar na condição de uma pessoa solitária. A mãezinha, em processo de renascimento, foi tomada de incomparável júbilo quando ouviu a filha informar a decisão de levar adiante a gravidez. Nosso mentor, que acompanhava o diálogo conosco, murmurou: "A vitória do bem é sempre o resultado final de qualquer cometimento. Mais vidas sempre são resgatadas pelo amor. Prossigamos em nosso trabalho de libertação de consciências e de iluminação de vidas." A noite avançava lentamente.